boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um Sartori Talks, agora desse mês de julho. Nós vamos tratar do tema a importância do diagnóstico estratégico de sua operação para evitar litígios trabalhistas e sindicais. Antes da gente entrar no assunto em si, só dois avisozinhos rápidos. O que a gente vai conversar aqui, esse Sartori Talks vai ficar disponível no YouTube, no canal da Sartori. Então, quem quiser assistir depois de novo ou perder alguma parte, é só acessar lá que a gente vai disponibilizar para vocês. Uma outra coisa, quem precisar de certificado, eu deixei para vocês as instruções no chat de como fazer o pedido, tá? Eram essas aí as primeiras informações que a gente ia dar. Para tratar do nosso tema, né, repito para vocês, a importância do diagnóstico estratégico de sua operação para evitar litígios trabalhistas e sindicais, a gente tem duas assumidades no assunto aí. Estamos com o Wilson Cerqueira. O Wilson é administrador de empresas e pós-graduado em desenvolvimento de recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas, formado na área de psicologia transpessoal e psicanalítica pelo Instituto Superior de Psicanálise de Brasília. Atuou em posições gerenciais e de direção em diversas empresas. Professor de curso de pós-graduação da PUC-IAG, Rio de Janeiro, e da Unicamp. Palestrante em inúmeros congressos e sindicatos. Negociador sindical de diversos sindicatos patronais. Administrou e administra conflitos em situações de greve em todo o país. O pioneiro na sistematização de reengenharia da cultura organizacional, fundador da consultoria WCCA, Wilson Cerqueira Consultores Associados, presente há mais de 30 anos no mercado. Atualmente é consultor da área de educação e cultura para a construção de uma nova relação de trabalho em inúmeras empresas de todos os segmentos, além de ser presidente e coordenador do curso de Relações Sindicais e Trabalhistas da WCCA. Estamos também com o Dr. Marcelo Sartori. Marcelo é graduado em Direito pela PUC Campinas, especialista em Direito Empresarial pelo Mackenzie e em Administração de Empresas pela FAAP. É o sócio responsável pela coordenação geral do escritório Sartori Sociedade de Advogados. Obrigado a ambos pela participação. Gostaria de começar aqui já com o Wilson, para que ele traga para a gente, vamos já entrando direto no tema, né? Qual é a importância, no que consiste esse diagnóstico, como a gente trabalha com as informações em prol da própria empresa, Wilson? Bom, gente, uma boa tarde para todos, me sinto muito honrado aí pelo convite. Nós vamos conversar um pouquinho, e eu queria fazer um preâmbulozinho. O combustível de uma ação sindical, o combustível para uma ação individual, ou para uma ação coletiva, ou para uma ação do Ministério Público, para um TAC, é sempre um grau de insatisfação. Quer dizer, a ação trabalhista, a ação sindical, o combustível não é álcool nem gasolina, são as insatisfações. Então, vou partir dessa premissa. Eu me lembro que em 1980, na GV, quando eu fazia um curso de desenvolvimento na área de Instituto de Psicologia e Desenvolvimento de RH, os professores tinham professores que vinham até de fora. E eu me lembro de um professor de DO, Desenvolvimento Organizacional, que ele dizia que as áreas de recursos humanos não podem ser tecnocratas. O que é uma área tecnocrata? Você chega para uma menina, o que é que você faz? Eu sou de recrutamento e seleção. E o que é que você faz? Eu sou de treinamento. E você? Eu sou de cargo e salário. Toda vez que a estrutura de RH ela for tecnocrata, é como se fosse um conjunto de feudos. Não se mete aqui, porque aqui quem manda sou eu. E eles diziam que esse modelo ele tenderia a se alterar para uma estrutura sistêmica. O que é uma estrutura de gestão de RH sistêmica? Para que haja uma estrutura sistêmica, eu tenho que ter uma meta, um objetivo, um sistema. A televisão, o objetivo dela é fornecer para nós imagens e sons. O sistema todo trabalha para isso. Então, o que acontece é que a área de RH ela deveria trabalhar sistemicamente para não gerar demandas sindicais e trabalhistas, para não gerar insatisfações, porque eu parti da premissa que a insatisfação é que vai
levar problemas jurídicos graves. Então, eu queria só dizer o seguinte, existe uma passagem do Cristo muito interessante. Ele diz assim, remendo novo não cabe em roupa velha. Porque se você botar um remendo novo numa roupa velha, o tecido novo é mais consistente, ele abre um buraco cada vez maior. Remendo novo em roupa nova, você tem que transformar a sua roupa nova, você pode rasgá-la, mas agora um remendo novo, dentro de uma roupa nova, tem uma consistência. É muito interessante isso. A gente, às vezes, está brigando no casamento, eu mereço uma mulher melhor. Merece. Vai lá, arranja outra mulher, mas leva o homem velho. Vai poer, vai abrir um buraco, vai acontecer a mesma coisa. Eu não aguento mais meu chefe, vou mudar de empresa. Muda. Mas leva a mesma pessoa prepotente, arrogante, egoísta para o outro lado, vai dar errado. O que acontece no sistema de recursos humanos é que o nosso recursos humanos ele não tem uma visão sistêmica. Eu estou fazendo um preâmbulo que é muito interessante. Então, nós queremos que as coisas se aprimorem na empresa, botando remendo novo em coisas erradas. E aí criam novidades dentro do sistema organizacional. Vamos criar agora os consultores internos. Mas qual é o objetivo? Vai estar integrado como com a estrutura que está atrás disso aí? Não, porque nós vamos fazer agora a função relações trabalhistas e nós vamos colocar as pessoas dentro da fábrica de recursos humanos. O cara não vai lá, porque ele não tem tempo lá, porque ele está dentro da área de RH. Então, o que seria fazer um diagnóstico? Eu vou verificar na minha roupa aquilo que não está legal. Aqui está puído. Mas eu não posso botar um remendo novo aqui. Porque eu fico começando a remendar, isso a coisa só piora. Então, eu vou dar um exemplo, por acaso, para que a gente entenda. De olhar ações civis, de olhar ataque do Ministério Público, de olhar demandas individuais na Justiça, de olhar as demandas nas assembleias sindicais, você começa a chegar à seguinte conclusão. Eu vou falar um pouquinho dos rolos. Área médica, plano médico. Tá. A empresa estabeleceu um plano médico. Aí, no meio do caminho, ela tem problemas financeiros e ela quer fazer uma pequena economia. Aí mete uma cobrança de um valor na consulta do trabalhador. Unilateralmente, gera uma insatisfação estrutural grave. O cara não é o dinheiro, cara. O cara vai pagar R$20, está justo. Vai pagar R$20 no exame. O problema é a forma como isso é feito. E aí, quando se faz isso, gera uma insatisfação monstruosa. O sindicato vai na porta e faz uma greve de 16 dias. Vou citar o nome da empresa. Aí você chega para o diretor de recursos humanos. Quanto custou essa greve de 16 dias na sua fábrica por causa de R$20? E eu perguntei, qual foi a economia que você fez nesse ano? Praticamente nenhuma. Então, não há um diagnóstico. Não se pensa naquilo que vai fazer. E entrega para o sindicato um problema fácil dele ir para a fábrica e criar não só uma greve, como alterar um sistema de benefício de uma forma unilateral. Acho que é uma falta de respeito. Isso poderia ter sido feito de outra forma. A gente tem que, às vezes, economizar, mas não é criando um problema a mais, botando um remendo novo numa roupa que está puída, que vai criar problema. Quer ver? Transporte. Estou cansado de ver problemas de insatisfação com o transporte da empresa. A empresa tem que dar os ônibus. Aí contrata a pior frota que tem, os ônibus quebram, não se estabelece um sistema de rota, o sindicato vai lá e para a empresa, e para todo mundo. Porque o cara lá está andando, sei, 5 quilômetros para pegar um ônibus. Não há uma inteligência no processo. Colocar o ônibus é um remendo novo. É ótimo. Mas o sistema de RH não administra aquilo de uma forma nova. E aí faz uma porcariada. Aí você vai para a alimentação. Se você vai botar uma alimentação, e é justo que você dê alimentação, veja que economia que você vai fazendo o cardápio pior que tem. Porque o cara sai do refeitório,
e ele sai altamente insatisfeito com a comida, isso é um remendo. Eu vou fazer um refeitório, mas não faz um planejamento, não faz um diagnóstico se aquilo vai comportar as pessoas, ou no verão vai ficar insuportável. Eu estou dando exemplos. Quer ver? Outro, cargos e salários. Está acontecendo agora. As convenções coletivas estabelecem limites. O aumento vai ser de tanto para quem ganha até R$ 5.000. Aí a pessoa, aquilo está na convenção coletiva, e ele vai e implanta aquele aumento para quem ganha 5.000. E para quem está acima, é menos. Destrói todo o plano de cargo e salário dele. Quer dizer, ele mete um remendo e destrói tudo aquilo que estava atrás do processo. Não há uma inteligência. Fazer um diagnóstico daquilo que vai ser feito, daquilo que tem que ser corrigido, é um processo de inteligência. Eu estou cansado de ver empresas destruírem um plano de cargo e salário. Estou cansado de ver empresas negociarem, o Marcelo sabe disso, aumento automático todo ano do trabalhador. Aí chega um ponto que a folha de pagamento está todo mundo no top, está 25% acima da média da região. Esses erros são cometidos dentro de uma estrutura de recursos humanos que não tem uma visão sistêmica. RH, ele cuida das pessoas, e para cuidar das pessoas, ela não pode ser uma geradora de insatisfação. Vocês querem ver? Questões. Não vou dizer o nome de uma empresa, mas houve um acidente grave numa empresa à noite, no terceiro turno. Não tinha o sistema de medicina do trabalho, ninguém. Não tinha ambulância, não tinha como remover o cara lá de dentro. O cara morreu. Porque até chegar lá o SAMU, não sei o quê, a pessoa morreu porque não tinha socorro. Tomou um cacete do sindicato, que o sindicato foi lá com a família, pegou e entraram com uma ação indenizatória violenta. Aí você começa a ver, eu vou fazer um terceiro turno, serve o resto da comida do primeiro e do segundo turno para o terceiro? Não. Eu tenho que fazer um diagnóstico. Como é que eu vou tratar esse pessoal do terceiro turno? Onde tem menos gestores. Faz um terceiro turno, não faz um diagnóstico do que tem que botar de gente lá, de coordenação. Deixa um espaço vazio, que vocês vão ver que toda ação sindical começa no terceiro turno. Ali começa todo o problema da empresa. Porque as pessoas estão fazendo coisas e não verificando o que estão gerando de insatisfações. Não tem estrutura de recursos humanos para atender, o cara tem que vir de dia. Como é que o cara se sente, coitado? Ele sai à noite, no terceiro turno, ele tem que ir de dia para resolver um problema. Não tem uma assistência médica, não tem... A comida é o resto que sobrou de comida. Eu estou falando coisas simples para vocês. Falei de salário. Vamos falar de insalubridade. O laudo, laudo de insalubridade antigo, que não foi revisto, a empresa foi ampliada, tem outras áreas que são novas, que estão insalubres e não paga. Aí, o sindicato entra com uma ação como substituto processual. O Lucas sabe disso. E depois vai cobrar, vai fazer acordo de milhões. Empresas que criaram banco de dados, banco de horas, desculpe, fora da legislação, estava dentro do acordo sindical, mudou a diretoria sindical, não renovou, ele continuou com o banco de horas. Continuou com o banco de horas. Olha a conclusão. Depois de 1 ano e meio, houve uma ação de denúncia, o Ministério Público veio. Imagine quanto a empresa teve que pagar de hora extra acumulada em 1 ano e meio, pô. Porque, então, as pessoas estão administrando a área de recursos humanos com uma visão tecnocrata. Eu sou de treinamento, eu sou de seleção. Não, senhor. Qual é o reflexo da sua decisão lá na fábrica? Qual é o reflexo da sua comida ruim lá no processo produtivo? Qual é o reflexo de um banheiro sujo no dia a dia desse operário? As pessoas não estão pensando nisso. Eu estou falando do subsistema de RH, eu falei de medicina no trabalho. Qual é o reflexo de você terceirizar um sistema de medicina no trabalho com um médico aí que é terceirizado, que não tem visão nenhuma do direito coletivo, do problema sindical, e ele vai abrir TAC para tudo. Desculpe. Ele abre CAT para tudo.
Aí, ó, começa a ter problemas violentos no sistema de estabilidade da organização, porque ele não tem orientação. A gente tem que abrir CAD, sim, mas dentro daquilo que é real. O médico não está preparado. Quer ver outro? Você entra na estrutura de medicina do trabalho, cadê os exames periódicos? A gente fez, cadê os arquivos dele? Não tem. Jogamos fora. Vai perder. Ó, depois o Marcelo vai falar. Os caras vão entrar com ação dizendo que não fizeram exame periódico, que foram lesionados porque não foi feito isso, isso, isso. Como é que você vai provar? Então, medicina do trabalho é uma coisa muito séria. Vamos falar de segurança do trabalho, não cumpre as NRs. Wilson, E é por desculpa aí só vai. te cortar até, é que eu passei por eu tive uma conversa ontem e a gente cai justamente no exemplo que você está falando. E do nosso conteúdo aqui, né? Desse diagnóstico e mapeamento de informações e como utilizar. Inclusive, a gente saber quem está trabalhando para a gente, né? Estava conversando ontem e na brincadeira foi falado assim, o fulano que estava aqui, que era um cipeiro que saiu da empresa e que aqui causava um certo probleminha, está em uma outra empresa trabalhando na parte de medicina, na parte de medicina do trabalho. Então, né, eu acho que cabe o exemplo, porque imagina o que essa pessoa na medicina do trabalho, se ela é vinculada ao sindicato, o que ela não pode causar, né? Não, a gente vê coisa que nem Deus acredita. E aí você vê, não se cumprem normas básicas. Eu não vou botar mais um cara na segurança do trabalho, mas a norma diz que tem que ter. Eu não vou botar um enfermeiro, porque tudo bem. A gente vai fazendo remendos errados e as coisas depois têm consequências gravíssimas. Processos individuais e coletivos muito graves. Então, nós temos que... eu tenho que pensar, eu tenho que começar a pensar. Eu tenho que pensar em periculosidade, eu tenho que pensar em insalubridade. Eu estou criando um posto de trabalho, a parte ergonômica tem que estar toda estruturada. Essas coisas todas têm que ser pensadas. Nós temos que ter um RH sistêmico, com uma visão. Porque tudo que você deixa de espaço vazio, alguém vem e preenche. O sindicato ele vai preencher. Eu estou falando de coisas básicas. A estrutura da participação dos lucros. Tá? Como que você está preparando para negociar uma participação dos lucros? Você quer fazer com a sua comissão? Tá, a lei diz que você pode fazer com a sua comissão, mas o sindicato bota 4 elementos lá no dia, você aceita que os 4 entrem e tumultue aquilo tudo. Mas, peraí, a legislação não é essa. Então, a gente vê hoje, os sindicatos estão precisando de dinheiro, eles estão tumultuando todas as estruturas de PLE que são feitas diretamente com o funcionário, e eles estão interferindo porque eles querem ganhar um capilézinho dali, daquele processo, mas o acordo é com a comissão, não é com o sindicato. Mas hoje nós estamos começando a ter sistemas mistos, que não existem na legislação. Depois o Lucas e o Marcelo podem falar mais sobre isso, porque não tem uma visão do que está sendo feito. Eu estou entendendo. Na database, as pessoas não estão preparadas para negociar. E aí começo a fazer negociações com concessões que só vão criar problemas. Tem empresas negociando princípios de estabilidade. Não se negocia isso. A gestão ainda compete à empresa. Tem empresas que espontaneamente, hoje, estão dando uma comissão de empregados, uma comissão de fábrica, ou um comitê sindical. E aí não vê o que aquilo vai produzir para o futuro. Está numa greve, ela não faz um diagnóstico do que vai produzir. Para acabar a greve, eu tenho que dar o comitê. Dar o comitê, você vai ter greve todo ano. Pô. Então, recursos humanos tem que pensar diferente. A função RT não é para ficar lá dentro da área de recursos humanos. Eu criei agora um analista de recursos humanos, de relações sindicais. Ele tem que estar dentro da fábrica. Ele tem que conhecer as pessoas. Agora vamos falar no processo, lá dentro da fábrica. O homem é o principal fator da produção. Se você não cuida dele, as lideranças naturais surgem.
Mas se você não adota esses leads naturais, se a gestão da empresa não privilegia a maior força que existe, que é o líder natural, porque ele tem uma influência muito grande, ele arrasta o trabalhador para onde ele quer, como é que eu vou fazer gestão de produção e qualidade, gente? Ah, mas em diagnóstico de relações trabalhistas a gente faz isso? Faz. A sua empresa não administra o líder natural. Sua empresa não tem comunicação com a base. Comunicação não é quadro de aviso. Você tem que ter uma comunicação específica para o problema da desmobilização. Você não pode deixar o trabalhador ir para uma assembleia sem saber o que ele vai defender. O sindicato vai aprovar o que ele quer. Então, nós deixamos um espaço vazio no sistema de gestão imenso. Aí depois o sindicato domina a empresa. E a gente não entende, não, eu estou deixando espaço vazio, ninguém fala com o trabalhador, ninguém orienta o trabalhador. O gestor acha que problema sindical é problema de recursos humanos. Isso é falta de integração. Não, todos os problemas têm que ser de todos. Qualidade é um problema de todos, produtividade é de todos. O clima organizacional é um problema de todos. As insatisfações estruturais que nós produzimos na fábrica afetam todo o clima organizacional. As insatisfações de relacionamento, autoritarismo, má educação, falta de presença no trabalho, tudo isso gera assédio moral. Estão tendo indenizações milionárias porque o trabalhador é tratado como um saco de batata. Se já não é, o pessoal já está fazendo denúncia. Então, outra coisa, o aspecto disciplinar. Quem é que pune? O RH. O gestor, ele não pune. Ele manda o RH punir. Ele não é um gestor de pessoas. Como é que estão as insatisfações dessa semana na sua empresa? Não sei. Tem banheiro sujo? Tem máquina com problema, o trabalhador está sofrendo pressão para produzir com equipamento inadequado? Tem chefe dando porrada em subordinado? Como é que estão as insatisfações com a própria organização? Ou a insatisfação de relacionamento, ou a insatisfação que o cara traz de casa? Nós não temos um sistema de diagnóstico de insatisfação. Wilson, aproveitando o ensejo, eu acho que até você vai entrar no assunto, mas para a gente pegar o gancho, a gente está falando de diagnóstico aqui, fala para a gente, eu acho que você ia entrar justo agora, mas diz para a gente o que é especificamente esse diagnóstico e como que a gente pode fazer ele, mais ou menos. Eu acho que, o Lucas, um diagnóstico desse tem que se pegar todos os subsistemas de recursos humanos, todos, e analisar a conformidade e as não conformidades que eles estão gerando. Eu não quero entrar nos aspectos jurídicos, mas se você espremer alguma coisa lá no que está indo para o direito coletivo e está indo para o direito individual, você vai ver que vai refletir o que está acontecendo dentro da organização. Você entra no departamento pessoal e o cara fez hora extra e não pagou no mês. Você viu isso, Lucas? O cara não recebeu hora extra, aí o cara do departamento, só mês que vem que eu vou te pagar, que a rotina é essa. Aí ele vai lá no sindicato e olha, eu fiz tantas horas extras, eles não apontaram lá, não deram minha hora extra, só no mês que vem. O cara vai fazer uma assembleia, 3 casos semelhantes para a empresa, e faz um rolo desgraçado dentro da empresa, porque não há gerenciamento sistêmico para não gerar insatisfações. Então, eu acho, Lucas, que todos esses subsistemas têm que ser analisados na área de recursos humanos, como também o sistema de gestão da produção. Como é que se trata o problema da qualidade? Comprometendo o homem ou mandando quem pode e obedece quem tem juízo? Não pode. Qualidade, produtividade, limpeza, isso tudo passa por cultura. Então, não há uma visão estratégica de cultura, de ouvidoria, de medição de insatisfação. A pesquisa de clima não resolve absolutamente nada. É um caderno desse tamanho, o cara não sabe o que faz com aquilo. Eu tenho que ter diagnósticos de clima organizacional. E, para isso, eu tenho que ter um sistema. Nós temos, Lucas, nós temos o CIPA, que é uma comissão de prevenção de acidentes. Nós deveríamos ter um comitê gerencial de prevenção de insatisfações. Porque insatisfação gera acidente, pô. Gera. Insatisfação gera problemas muito graves.
Então, nós não temos um comitê que discuta as insatisfações estruturais. O que falta nas nossas fábricas? Não são soluções. Se eles querem uma mudança no sistema de iluminação, nós podemos dizer pode fazer ou não pode. E quando é que eu posso fazer? Olha, eu vou botar no budget, vai custar uma grana. Mas nós precisamos dar respostas para as pessoas. Não há respostas. As insatisfações vão se acumulando. Um banheiro sujo, comida ruim, transporte ruim, não há comunicação, chefe que não faz gestão de pessoas. Essas coisas vão explodindo de alguma forma. E eu adoro quando o empresário diz assim, de repente a minha empresa parou. Eu falei, não foi de repente, não. Ela vinha parando há muito tempo. Vê como é que está a tua qualidade, vê como é que está o teu clima, vê como é que está o teu absenteísmo, vê como é que está o turnover dentro da organização, porque tudo isto mostra que a empresa está doente, pô. Não adianta só você ter a informação, né, Wilson? Às vezes você tem a informação na mão e aí você pode ter dois problemas. Ou você não sabe enxergar a informação, ou você enxerga e não quer tomar ação. E aí não adianta você ter a informação também, né? E aí a gente entra nos reflexos jurídicos disso, né? E tem uma coisa interessante, gente, ó. Eu estou cansado de ver isso, ó. Tem empresas que investem em treinamento. Ó, isso é um subsistema importante. Treinamento, eu tenho que ter um objetivo com aquilo. Treinamento de liderança, você tem que dar um bom dia. Mas se o cara não sente aquilo no coração, ele não vai dar um bom dia. Ele não vai apertar a mão do subordinado. Os treinamentos são culturais. Eu não estou. O treinamento é uma ferramenta importante, mas se o indivíduo que é gestor não tem empatia, ele não compreende, ele não se doa e não respeita, ele não vai dar bom dia, não. Então, nós estamos cansados de fazer treinamento de liderança que não serve para nada. Tem que fazer treinamento cultural. É outro padrão. Ele tem que entender que o subordinado lá não é um saco de batata, é um ser humano. E ele tem que entender que ele tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Isso tudo evita assédio moral. Isso tudo evita uma série de problemas. Então, o sistema de treinamento ele tem que ter uma visão de educação. 5S, se faz 5S, pode fazer 250S, foi moda aí. O trabalhador não cumpre aquilo, porque ele não está com aquilo no coração dele. Então, eu estou cansado de ver empresas que investem em processos. Tem aí Lean Manufacturing, investimento em processo. Qualidade, programa da qualidade. No dia tem até banda de música, depois ninguém mais fala de qualidade. Então, se eu invisto no processo, mas a cabeça da pessoa não acompanha o processo, ele não faz. Mas se eu invisto na cabeça da pessoa e ele também não tem o processo que cobra ele fazer, ele também não vai fazer. Então, todo o sistema de diagnóstico, eu tenho que ver quais são as vertentes culturais que não estão sendo desenvolvidas para que melhore a relação de qualidade, produtividade e clima. E que processos eu tenho que fazer para que aquela cultura se desenvolva. Não há desenvolvimento organizacional só trabalhando políticas e cultura. Vamos fazer um sistema político. A partir de hoje, é responsabilidade do gerente cuidar do clima organizacional na sua área. Mas que processo eu vou fazer para que ele faça aquilo? Se eu não fizer, ele não faz. Fica no papel. Você cria a Constituição, mas não cria as leis que vão obrigar ele a executar. Não, você tem que agora fazer isso aqui, ó. Você tem que dar bom dia todo dia, você tem que estar no ambiente de trabalho. Mas se ele não tem uma visão cultural para aquilo, ele também não vai fazer. Então, se você pegar esses grandes países como o Japão, eles já trazem cultura de casa e eles criam os processos. E aí o cara morre fazendo aquilo. Então, o que eu quero dizer, Lucas, é que fazer um diagnóstico é ver todo como é que está o sistema cultural, que grau de mobilização aquela empresa está, se ela tem controle sobre a fábrica, quantos dirigentes sindicais estão lá dentro, que sindicalismo paralelo, que sindicalismo de cogestão. Outras coisas importantes,
Que liberdade esse dirigente sindical, esse cipeiro, tem de ficar o dia inteiro bundeando para lá e para cá, criando uma série de conflitos, e a gente não tem uma gestão para isso? Não tem. Não é problema do gestor, ele não quer se aborrecer. E aí não é problema do RH, mas aí o cara ele domina o sistema organizacional, porque quando a gente faz diagnóstico, eu vou falar um pouquinho disso, que isso é muito importante. A gente entra em empresas com uma linha dura. O que é uma linha dura? Não dou, não dou, não dou, não dou, não dou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando você tem uma empresa altamente autoritária, o que acontece? Aumenta a sindicalização, gera ódio contra a empresa, o sindicato domina a estrutura lá fora. Se você só dá cacete no seu trabalhador, o grau de insatisfação vai ficar tão grande que você vai perder o controle. Aí você vai em empresas opostas, empresas altamente paternalistas. O sindicato pede, toma. É aquela criança que bate o pé e a gente concede, faz o marginal. Tem empresas que andam numa linha de política branda, de reforço ao petitório, que os gestores ficam totalmente desautorizados. Ele comete uma indisciplina, a empresa diz, vamos deixar isso para lá. Então, você não pode estar numa linha de extinção de comportamento, só porrada, ou uma linha de permissividade. Aí você vai encontrar que o sistema está errado. Eu tenho que ter uma linha de responsabilidade. Se o sindicato ele é responsável, vamos trabalhar bem com ele. Mas se ele não é, eu vou dizer não. Vocês querem ver um exemplo disso? Tem que fazer diagnóstico? Entra na empresa, eu vou perguntar assim, o sindicato aí atrasa 40 minutos, 1 hora a tua produção? Atrasa. E o que você faz? Eu não faço nada. É a linha paternalista. Mas peraí, quanto custou a tua hora de produção? Então agora eu vou descontar. Não é bem assim. Você tem que educar o teu trabalhador dizendo o seguinte, está atrasando a produção, eu vou negociar com o sindicato para não fazer isso. E depois que a gente estabelecer a norma, são 15 minutos, se passar de 15 minutos eu te desconto. Não é uma linha unilateral dura. Não é uma linha só de concessão, é uma linha situacional. Mas não há isto. Aí você entra em empresas com a política de cogestão, Lucas. Vamos fazer a reforma do refeitório, chama o sindicato. Vamos fazer o plano de cargos e salários, chama o sindicato. E traz uma mentalidade que não é daqui. Isso não é ruim, não. Mas quando o sindicato não é teu inimigo. Aí entra numa linha de cogestão. Aí a minha central sindical não me dá problema. Ele é altamente pelega, eu dou a taxa para ele. É outra coisa, hein? Hoje, não vou dizer nome, mas olha só, tem diretor de recursos humanos perdendo emprego porque está descontando coisa na folha sem autorização do trabalhador. O sim e o não dele. E tem que estar, a legislação de 2017 pede. Sim, a legislação ela tem que ser cumprida. Aí o que acontece? Tem empresa dando dinheiro para sindicato e hoje tem jurisprudência disso. Aí o Ministério Público vem em cima e pumba, mete um taco e autua. E então tem uma diretora de recursos humanos que descotou unilateralmente um funcionário demitido. Ele entrou com uma reclamatória com um processo desse e foi chamado ao Ministério Público e aí criou um problema. Quando entrou a auditoria externa, pegou aquilo lá e pimba em cima. Porque a empresa teve que pagar tudo que foi descontado para o trabalhador de volta. Então, o Lucas perguntou, um diagnóstico desse, a gente não tem uma fórmula de bolo. A gente tem que entrar na fábrica, na área de RH, dar a cheirada, tem que ouvir, tem que ver e ver, aqui não está legal, aqui precisamos fazer isso, aqui precisamos fazer isso. Como é que está o teu processo lá dentro? Comunicação está ruim, existem insatisfações horríveis. Então, a gente tem que criar uma roupa nova, transformar essa roupa nova. Nós vamos errar, a empresa vai errar, mas remendos novos em roupas novas. Não adianta querer, como é que eu vou fazer agora para não ter mais greve? Vamos ter que fazer um grande caminho. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Nós temos que analisar a nossa convenção, temos que analisar nossos acordos. Tem muita coisa para fazer, viu, Lucas? Eu não sei quantos minutos eu falei aí, eu acho que... Mas deu para dar uma ideiazinha? Deu sim, Wilson. Sempre muito válido e muito interessante. E tudo isso tem implicação jurídica, né? E aí eu
pergunto para o Marcelo, como que isso reflete no dia a dia aí no judiciário e mesmo nas esferas administrativas, né? Ministério Público, Ministério do Trabalho. Boa tarde, gente. Brilhante palestra do Wilson. Em poucos minutos, você conseguiu abordar uma universalidade de problemas que permeiam o dia a dia das empresas, né? De fato, a gente vê na nossa rotina, né, e ao longo dos últimos anos, são quase 30 de advocacia, que majoritariamente os problemas decorrem, de fato, das insatisfações, né? Normalmente, o trabalhador, muitos trabalhadores que trabalham em empresas extremamente legalistas, né, ajuizam ações contra essas empresas, provocam ações coletivas e mesmo ações públicas, civis públicas, pelo conjunto das insatisfações. Veja, elas cumprem a lei, muitas vezes elas sobrepõem a lei, elas concedem benefícios que vão além dos exigidos pela norma ordinária ou pela norma coletiva, mas ainda assim eles têm um passivo judicial enorme. E quando você vai analisar a causa raiz, é exatamente a questão da insatisfação, né? Então, veja, como o Wilson bem pontuou, pequenas coisas provocam grandes consequências. Essencialmente, a relação de trabalho é uma relação humana. Então, você está tratando pessoas. O que o Wilson disse, você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é fundamental e essencial. E esses passivos são enormes, são gigantescos. Você acaba criando uma cultura sistemática de a empresa ser processada por determinados temas e determinados assuntos. Isso gera precedente judicial. Então, tanto os peritos quanto os juízes já formam um preconceito com relação àquela determinada empresa, muitas vezes injusta, né? A empresa ela se esforça no sentido técnico para atender a legislação, a norma trabalhista, como o Wilson disse, a legislação de segurança e medicina do trabalho, isso é um ponto muito importante, ele não deve ser visto jamais como um protocolo, uma rotina legal a ser cumprida e satisfeita. Por quê? Ela pode ser o divisor de águas no momento de litígio de conflito, seja ele individual, seja ele coletivo. O sindicato ele tem a capacidade de representação de substituto processual e ele é motivado, lembra, o sindicato, essencialmente, ele não funciona em causa própria, jamais. Ele sempre atua em nome daquela coletividade que ele representa. Quando ele começa a receber uma série de insights, de inputs da classe que ele representa a respeito de um determinado problema, ele tem autoridade, né, e legitimidade processual para ajuizar uma ação coletiva como substituto processual ou formular denúncias junto ao Ministério do Trabalho, que é extremamente zeloso com relação à salvaguarda das prerrogativas dos trabalhadores e, muitas das vezes, tem uma mão extremamente pesada, né, contra um empregador que, por uma razão ou por outra, não está devidamente adequado. Isso para arredondar também na conclusão do Wilson, que não adianta nada você ter treinamentos que são de prateleira. Tá? O que quer dizer treinamento de prateleira? Eu contrato o Wilson vai lá, capacita os líderes, mas aquilo não está entremeado na cultura organizacional da empresa. O dia a dia não representa esse conjunto de valores que o treinamento tentou trazer para dentro daquela companhia. Então, veja, a gente no escritório tem como verdade que a empresa ela é o reflexo da sua liderança. Então, uma liderança que administra
de maneira autoritária, que favorece o conflito, que privilegia um em detrimento de outro, não age com equidade, com justiça, não está capacitado ou não tem habilidade de gestão de pessoas, ele é um polo gerador de problemas e de passivo. Eu volto a dizer, esse passivo, ele, seja no campo individual, seja no campo coletivo, ele pode representar muitos e muitos milhões de reais, e é um passivo amplamente evitável. Por quê? Se você fizer uma boa gestão de pessoas, que, na minha opinião, é mais do que uma virtude, é uma obrigação, você vai ter todo o tempo e todo o recurso disponível para focalizar o objeto do teu negócio. Porque esses são desvios desnecessários e extremamente onerosos que acabam acontecendo ao longo do curso. Voltando ao primeiro exemplo da empresa altamente legalista, mas com passivos elevados, você tem o contra-exemplo, que são empresas não tão legalistas, muitas vezes que não cumprem adequadamente a legislação, mas tem um passivo trabalhista curiosamente baixo. Quando você vai novamente na análise da causa raiz, você vê que a gestão de pessoas é extremamente competente. E essa competência, ela passa por uma das pontuações que o Wilson colocou, que é você ter o balanço adequado. Então, você tem que ter um sistema de amortecimento que equilibre, né, uma certa humanidade com a legalidade das rotinas do dia a dia. Quando você vai de um extremo ao outro, você vai enfrentar os problemas que o Wilson disse. Muitas vezes você entrega, talvez essa não seja a expressão mais adequada, mas você fomenta, né, o conflito como uma rotina diariamente a ser pilotada pela empresa. Por quê? Porque você se põe num polo contrário, oposicionista e conflitivo a um dos teus maiores acervos, um dos seus maiores ativos, que é a tua equipe de trabalho. Então, quando você olha para a tua equipe de trabalho, você tem que vê-los como os teus parceiros, como os teus clientes. Quando você está querendo promover o teu negócio, você entra em conflito com o teu cliente? Claro que não. Você vai tentar balancear a relação de forma que ela seja profícua, né? Que ambas as partes colham frutos adequados. E é isso que nós temos que fazer aqui. Se você analisar a história da industrialização, especialmente os países mais envolvidos, já percorreram esse caminho várias vezes e chegaram às adequadas e necessárias conclusões, né? Gestão de pessoa é uma necessidade premente. Agora, você não gere pessoas se você não conhece as pessoas, se você não conhece as suas expectativas, seus anseios e as suas insatisfações primordialmente. Você imagina você levantar todo dia para trabalhar num lugar que você não gosta, que você não se sente respeitado ou valorizado. É um martírio, né, tremendo isso daí. Então, essa qualificação que o Wilson diz, ela tem que estar introjetada na filosofia da empresa, e achei perfeita a ponderação. Você tem a Comissão de Prevenção de Acidentes, você tem a Comissão de Prevenção às Insatisfações, porque isso é um instrumento de detecção de problema, porque muitas vezes essa insatisfação ela não está no campo meramente emocional, ele está no campo profissional, procedimental. Quer dizer, eu estou insatisfeito por quê? Porque a gestão da empresa ela é desorganizada, ela é injusta. E a injustiça é o elemento de disparo de todo esse movimento contrário, porque a lei de Newton, né, para toda ação há uma reação.
Então, se a ação é boa, a reação também é boa. Se a ação é negativa, a reação também é negativa. Então, lembrando, nós precisamos que a nossa equipe de profissionais esteja alinhada com os nossos propósitos. Então, transparência, informação, lealdade, honestidade são essenciais para que a gestão ocorra de maneira eficiente, para que a empresa atinja os seus objetivos. O Wilson falou da distribuição de lucros e resultados. Eu sou um fã, eu sou um adepto dessa estratégia, por quê? Porque é do couro que sai a correia. Se devidamente trabalhado, o lucro e o resultado deve ser compartilhado com aqueles que se esforçaram na produção. Então, veja, quando você paga uma participação nos lucros e nos resultados de maneira protocolar, ou seja, sem a contrapartida, você jogou dinheiro no lixo. Agora, quando você constrói um plano de participação nos lucros e nos resultados, tomando por base um plano real de aumento de vendas, aumento de produtividade, redução de desperdício, esse é um dinheiro compartilhado baratíssimo, entendeu? E que envolve todo mundo nessa busca do objetivo comum. Então, essas são algumas colocações, eu só estou vendo que você está querendo fazer uma ponderação. Isso aqui é, Marcelo, é muito sábio as suas palavras. O grande problema hoje é que relações trabalhistas e sindicais não é um problema dos gestores. Como é que os gestores veem a área de RH? Um bando de cara chato que só fica criando problema para mim. E como é que o pessoal do RH vê o pessoal de produção? Ah, pô, os caras não fazem nada. Então, a assembleia não é problema de ninguém. Então, a gente não fala o que pensa. A gente não faz o trabalhador usar a razão, o discernimento do que ele vai defender. O sindicato vai usar o sistema emocional dele. Ó, companheiros, 18 mil reais, todo mundo quer. Então, fica muito difícil você fazer gestão sindical sem gestão diária, sem educar o trabalhador a máquina que ele faz. Ó, é muito comum empresas do Paraná pedirem para a gente fazer esse diagnóstico. Eu entro numa empresa dessa, de Curitiba, de São José dos Pinhais, e aí eu já pergunto assim, vamos fazer um diagnóstico. Qual é o teu PLR? Ah, é 18 mil reais. Quantos funcionários você tem? 300 funcionários. Eu digo, qual é o seu salário médio? Meu salário médio é 2 mil e pouco. Ô, Marcelo, o cara está ganhando 13 salários cada lei, mais 9. Qual é o país do mundo que paga isso? Aí você vai dizer assim, tem uma não conformidade aí, que foi gerada lá do passado, falta de gestão do ambiente, o sindicato tomou conta. Sim. Aí você entra no acordo coletivo deles, tem taxa de contribuição para requalificação, e a empresa dá 300, 400 mil reais para o sindicato. Aí você vê assim, como é que conserta isso? Ô, Marcelo, você faz um diagnóstico e muitas vezes, eu vou dizer assim, sinto muito, você está com prejuízo acumulado de tanto, você vai ter mais prejuízo, porque você fornece uma montadora que te arrocha o preço porque ele te paga. O seu custo interno é crescente, e aí você encontra empresas no Paraná, Marcelo, naquela região lá, pagando 23, 24, 25 mil reais de PLR. Agora eu te pergunto... Faz a conta com 6 mil funcionários, Marcelo, quanto é o desencaixe, como é que fica isso? Aí você diz assim, eu vou fazer um diagnóstico das coisas que você tem que fazer, mas enquanto você não tiver controle do seu público interno, você vai continuar pagando 25. Aliás, eu acho muito difícil você acabar com esses 25 aí. A pergunta que eu te faço Inclusive, isso na pandemia... é um PLR ou é um bônus? Porque, veja, o PLR, como eu disse, a correia sai do couro, né? Então, o número que você está falando, 23 para quem ganha 2 mil, é absurdo, né? Porque ou ele paga muito pouco de salário, ou ele paga muito de PLR. Ou ela é uma empresa que apura um lucro ou um resultado exorbitante. Mas o que a gente vê, na verdade, no dia a dia, é uma oposição sistemática, né, do sindicato à apuração de lucro ou resultado. Eles querem o pagamento, né,
sem nenhuma contrapartida. E aí eu sou radicalmente contra. É isso aí. Agora, E eles ganham uma percentagem disso, Marcelo. E sabe o que acontece, Marcelo? Eu vou te falar de coração. Se você fizer um diagnóstico numa empresa dessa, eu digo assim, sua empresa está inviabilizada, porque o seu prejuízo é cumulativo. Se você desenhar a curva, você vê que o prejuízo dele vai aumentando ano a ano. Ele não tem controle do sistema interno dele, nem de recursos humanos, nem dos processos de relações trabalhistas. Você vai nas consultorias que estão jurídicas, os caras, a demanda individual é violenta, questão de 2, 3 milhões de reais, Marcelo. Então, pessoal, E que é reflexo disso tudo. Estou falando de uma empresa que é como um caminhão ou ônibus sem ninguém na Sem ninguém, direção, sem rumo. não é verdade? Porque Sem como é que rumo. você paga PLR se você não tem lucro? Né? O pressuposto do PLR é que você tenha lucro, ou, na pior das condições, resultado. E tem que ser equilibrado, equitativo, equânime. Né? Então, como é que eu posso, de uma hora para outra, remunerar em 23, 24 mil reais, né, a equipe toda de trabalho de maneira, inclusive, linear, né? Aí está evidenciado um gravíssimo problema. Você é testemunha, né? Nós fizemos trabalho junto numa empresa da região, uma não, duas empresas da região, que padeciam do mesmo problema, empresas deficitárias com PLRs absurdos. E aí Nós tivemos que mudar de sindicato, lembra? Para que ele pudesse manter. Nós pegamos a região dele e desmembramos do sindicato de Curitiba. Você está lembrado? Teve lá e teve cá. Aqui, É. nós levamos isso a dissídio coletivo. E onde a gente obteve sucesso? Na demonstração técnica de que o que acontecia era insustentável, que o PLR ele tem que decorrer de um ganho e você vai partilhar um fruto que foi oferido conjuntamente ao longo de um período, né? Então, Marcelo, só te complementando, existe uma história interessante. Se você mata a galinha dos ovos de ouro, não tem mais ovos, pô. Então, o que acontece é que essas estruturas sindicais querem o ovo cada vez maior. Só que pode ser que a capacidade dessa galinha colocar esse ovo não seja coerente. E eu queria dizer uma coisa, Marcelo, que é mais grave, que eu acho, quando a gente faz diagnóstico. Eu acredito, se a gente observar 2020, 2021, e eu acredito que o Brasil vai ter um crescimento de PIB violento, nós vamos ter esses problemas todos agravados em nível exponencial. Porque se a roupa é velha, com esse crescimento, ela vai poer. Porque com demanda de contratação de mão de obra, com falta de mão de obra, as empresas vão se apavorar botando gente para dentro. O que houve de demissão nas estruturas sindicais, 2 sindicatos de delegados de base, eles estão voltando todos para as empresas. Exemplo, em algumas regiões aqui perto de Campinas, que estão se contratando ex-dirigentes sindicais sem saber que foram dirigentes sindicais e criaram já problemas seríssimos. Então, eu acho que a economia brasileira vai gerar uma coisa que eu queria que quem está me ouvindo pensasse. A grande estabilidade de emprego não é aquela que tu dá estatutariamente. Eu tenho um filho que é CEO de uma empresa nos Estados Unidos, Marcelo. É uma empresa de tecnologia. Ele disse, pai, aqui tem estabilidade de emprego. O cara sai hoje do trabalho, amanhã ele está trabalhando. Você imagine o nosso PIB crescendo 5%, 6% durante 2, 3 anos, Marcelo. Um crescimento de PIB, jogando nessa economia mais 20% desses trilhões aí de reais, você vai ver o que vai acontecer. Com estabilidade de emprego, vai voltar. Ó, não temos mão de obra para diretores, não temos, para ser gerente, para ser supervisor. O Brasil parou de investir em educação. Não temos mão de obra qualificada para a operação. A falta de mão de obra vai gerar essa estabilidade. Só um instantinho, só terminar meu raciocínio. Vai gerar uma estabilidade de emprego, e essa estabilidade de emprego vai aumentar a barganha sindical. Porque quando tem economia estável, o sindicato vai cobrar. E vai encontrar. Se encontra uma cultura
organizacional ruim, uma má administração, onde o sindicalismo interno é dominado pelo sindicato externo, vai pagar o preço. Isso quer dizer o seguinte, eu acho que com economia em desenvolvimento, quem está muito bem vai ficar muito ótimo, entendeu? Mas quem está muito mal vai ficar muito pior. Porque eu acho que com estabilidade econômica, Marcelo, só ficam nas empresas medíocres, os medíocres. Eu vi isso. Eu vou falar para vocês, ó. Eu comecei minha vida no sistema Fiat, no sistema Iveco, que é a Industry Vehicle Corporation, que é um grupo da Fiat. Ele é majoritário. Ele congrega a Magirus Delta da Alemanha, a OM italiana, a Unic francesa, a Fiat. Muito bem. Ele gera aqui para o Brasil. Muito bem. Eu tinha um Alfa Romeo, ó. Tinha um Alfa Romeo, um gasolina e manutenção e mais um outro carrinho. Assistência médica, Marcelo, assistência médica era paga integral, não era plano médico. Eu ia no médico, pegava o recibo, 24 horas a Fiat me pagava. Remédio, quem pagava era a Fiat. Qualquer remédio. Cirurgia era livre escolha. Eu escolhi um médico fazer a cirurgia integral. Mas sabe por quê, Marcelo? Porque naquela época, 1974, 75, não tinha mão de obra no Brasil. Quem tinha um olhinho era rei. Então, para reter, se pagava benefício. Você imagine, Marcelo, uma empresa sem estrutura de gerenciamento sindical, com crescimento de mão de obra, contratando mão de obra de uma forma indiscriminada. Para ela reter a sua mão de obra, o seu gerente, para não perder, porque vai voltar aquele conceito antigo que não tem mais, que é o caçador de cabeça, que é o headhunter, ela vai ter que aumentar o sistema de benefícios. Concorda? Ela vai ter que reduzir os alfas. Ela vai se ferrar, porque ela está correndo contra o tempo. Então, hoje, o sistema de benefícios, por exemplo, gerenciais, foram muito deturpados. Mas para você reter mão de obra em economia plena, você tem que estar diferencial. Então, você tem que ter um diagnóstico cultural e um planejamento estratégico de crescimento em cima de um diagnóstico. Porque a gente faz planejamento estratégico sem a visão do que é a minha realidade. Eu posso dizer assim, bom, eu daqui a 10 anos eu quero ter uma mansão, tudo bem, mas qual é a tua condição hoje e aonde você quer chegar nesse processo? Hoje, a gente tem que botar na cabeça que relações sindicais, e ainda mais, se nós começarmos a botar o país no eixo, essa esquerda toda que está aí, ela volta para a sua base, que é a estrutura sindical. E eles vão começar esses movimentos todos como foram em 1979, 78. Eles estão voltando aos primórdios daquele processo. Porque quando eles perderem o approach político, eles voltam para as bases, que é a militância que eles têm. Então, a esquerda não vai morrer. Ela só vai se adaptar a uma nova fase. Por isso que a gente tem que cuidar de uma demanda jurídica, porque levar uma multa de 10 milhões não é mole não, Marcelo. E está Ainda mais hoje acontecendo. em dia, né? Quem pode se dar ao luxo de jogar dinheiro no lixo, né? Jogar E dinheiro no lixo. voltando àquele tema que você colocou, né? Tudo decorre disso. Eu preciso conhecer minha população, eu tenho que geri-la bem, eu tenho que eliminar as satisfações, eu tenho que antever os passos, eu não posso ser reativo, né? Tem que ser proativo na gestão de pessoas. Acho que esse é o ponto determinante, né? Para que você não só atinja o seu propósito, produtividade e rentabilidade, como você evite, né, previna esses custos que são absolutamente desnecessários, que são diretos, custos diretos que você vai ter com a manutenção desse acervo de processos, e o indireto, que é o custo de oportunidade que você é obrigado a incorrer na gestão dessa montanha de problemas. Marcelo. Você sabe o que acontece, Marcelo? Quando você pega um engenheiro civil, outro dia eu estava conversando com um engenheiro civil, e eu perguntei para ele o que era recalcar o terreno, né? Porque isso é um termo da psicanálise. Freud diz, recalcar é colocar numa região escura, profunda, porque ele tirou da construção civil. Ele diz que para fazer uma obra, eu tenho que fazer um diagnóstico do terreno. Ele, para assentar um edifício,
Ele tem que ver que condições aquele solo tem para botar um prédio de 30 andares, senão ele vai afundar. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, na praia lá, que aquele prédio caiu no Rio de Janeiro, foi construído em cima de areia, pô. Então, as pessoas querem que a empresa cresça, que a empresa desenvolva, mas eles não fazem um diagnóstico de onde eles estão e para onde eles querem chegar e o que eles têm que fazer. Porque como é que eu vou querer chegar num local se eu não sei se a minha condição me permite fazer isso? Por isso, que a gente diz assim, vamos fazer um diagnóstico estratégico. E qual é o nosso objetivo? Ter uma visão operacional e jurídica correta para a gestão do seu negócio, onde todos os problemas têm que ser de todos. Então, nós temos que lavar a roupa da produção com RH e a gente sentar e dizer assim, nós somos um só aqui, entendeu? Isso que você está falando de diagnóstico estratégico, na minha opinião, eu queria pontuar isso incisivamente, esse é um processo que começa, mas não termina, né? Não é um negócio flash, pontual. Eu vou fazer um diagnóstico e a partir daqui eu vou seguir. Isso é uma realidade dinâmica, né? O dia a dia é dinâmico, as coisas acontecem, as pessoas se movimentam. Marcelo, eu vou te dar uma sugestão. Vamos ver se eles querem fazer alguma pergunta, Lúcio? O que você acha? Eu estou controlando aqui, Wilson. Até agora, chegaram duas que eu já repassei para vocês. Não chegou nada, mas se o pessoal quiser mandar, pode mandar aqui no Vê chat. Se faz ao vivo também. Oi, desculpa, Wilson, não te entendi. Pode fazer oral também? O sistema sim. Se alguém quiser fazer oral, eu libero aqui. Eu preciso liberar, mas a pessoa pode fazer. É só me dar um toque no chat que eu libero. Enquanto ninguém faz, deixa eu fazer a minha aqui, Wilson, e para os dois, né? O que a gente repara um pouco é que é interessante até ver o movimento que tem muita empresa que vai mudando a forma de tratar com o sindicato para tentar melhorar e vai melhorando e vai tendo a empresa mais na mão, né? Mas isso muitas vezes é um processo que acaba sendo um pouco dolorido, porque o sindicato vem com algumas retaliações, com algumas ações, né? Judiciais, inclusive, falando de perseguição e tal. Então, até para o Marcelo, né? Acho que o Marcelo dá uma consideração sobre isso. Às vezes a gente não evita a gente evita o passivo trabalhista, mas não o litígio, né, Marcelo? A briga tem. Se a gente tem a empresa na mão, a gente consegue trabalhar melhor esse litígio trabalhista, né? Esse é o ponto, né? Se você entrega, vamos dizer assim, a empresa na gestão da oposição porque, infelizmente, né, a gente observa no nosso dia a dia que a relação sindicato-empresa ainda é uma relação puramente conflitiva, né? Você não tem ainda, eu não conheço, uma postura colaborativa. Então, quando você adota uma gestão inadequada do teu negócio e das tuas pessoas, você fatalmente está entregando, né, a condução do seu dia a dia aos teus dirigentes sindicais, que é isso que o Lucas acabou de dizer. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, ter receio do conflito, tá? Porque muitas vezes ele é inevitável. Você está fazendo tudo que é correto, tudo que a lei prescreve, tudo que as melhores práticas de governança e de gestão de pessoas preconizam. Ainda assim, você está sendo, vamos dizer, assediado diuturnamente porque você tem relevância no mercado ou na região. Isso é comum de acontecer. Agora, quando você tem o controle efetivo da tua população de colaboradores, primeiro que isso perde força, né? Ele não prospera, ele não se replica nem se multiplica. Segundo, que quando você vai para o conflito, né,
faço aqui uma homenagem ao Lucas, que ele é um dos, na minha opinião, um dos mais eficientes advogados em conflitos coletivos. A gente consegue obter o resultado positivo, a gente consegue ter sucesso. Por quê? Porque a consistência naquilo que você vai apresentar na hora do litígio. Então, conflito e litígio, eles são parte integrante da realidade em todos os campos da existência. Agora, você pode trabalhar, primeiro, para minimizá-lo, segundo, para, na ocorrência, você ter êxito e sucesso. Porque esse é o nosso trabalho, o nosso papel. A gente trabalha todo dia na busca desse ideal e desse objetivo. Aqui, ó, Lucas, tem umas perguntinhas aí, né? Chegaram algumas. Eu tenho 6 perguntas no chat, pelo que eu vi, elas estão relacionadas. Mas antes disso, o Davi, não sei se é Davi ou David, até já peço desculpa, ele levantou a mão aqui antes das perguntas mesmo, então eu vou abrir a palavra para que ele faça a pergunta para vocês, tá bom? Davi, fica à vontade. Eu coloquei você aqui já para falar Boa conosco. tarde, vocês me ouvem? Ouvimos sim. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Marcelo. Meu nome é Davi, eu sou da empresa Martin Rea Counsel aqui de Montemor. Pode me chamar de David também, então eu tenho o ouvido preparado para os dois, tá? Então, fiquem à vontade. A pergunta, na verdade, é a seguinte: a gente vê pesquisa, lá na Alemanha são 8 sindicatos de trabalhadores, nos Estados Unidos 190, 200. Aqui a gente tem 16 mil, se eu não me engano, pela última conta que eu fiz aí. Com o advento da reforma trabalhista e com aí o enxugamento aí da fonte financeira dos sindicatos, vocês veem a tendência dos sindicatos se enxugarem, essa quantidade de sindicatos enxugar, ou deles acabarem se unificando? Essa é a primeira parte. E a segunda, a questão da unicidade sindical. Por exemplo, eu tenho um sindicato aqui na região de Campinas e tenho um sindicato aí na região de Itu, Sorocaba, são bases sindicais diferentes, tal, mas vocês veem a possibilidade disso no futuro acabar tendo uma diferenciação dessa unicidade sindical, ter mais de um sindicato por base ou por região? Obrigado pela atenção. Ô, Davi, você está falando de um problema estrutural da estrutura que vem lá de Getúlio Vargas. O Davi, hoje os sindicatos estão buscando formas de financiamento, a gente sabe disso. Eu acredito que desses 16 mil sindicatos, eu acho que metade, nos próximos 3, 4 anos, vão fechar a porta. O que está acontecendo, Davi, é que está havendo fusão de sindicatos por região. Então, provavelmente, por exemplo, uma intersindical que está em Limeira e está aqui em Campinas, eles podem se unir e fazer um único sindicato. Isso é uma probabilidade. Ampliação de base para sobrevivência, para redução de custos. Outra coisa, pluralidade sindical, tem uma proposta na Constituição, de alteração da PEC, tem uma PEC que já tem relator no Congresso. Eu acredito que nesses próximos 2 ou 3 anos não vai sair isso, Davi. E eu não gostaria de falar no mérito da pluralidade sindical, porque para ter pluralidade sindical, como tem na Europa, é uma mudança radical da mentalidade da própria estrutura sindical. Eles estão propondo pluralidade sindical para ter uma taxa de financiamento para o sistema, que foi tirada da reforma de 2017. Então, Davi, eu acho que vai muitos sindicatos desaparecer, sindicatos pequenos, na área de empresas de couro, na área, por exemplo, de alimentação, de hotelaria. Esses sindicatos pequenos eles vão desaparecendo e vão havendo fusões. Mas como o nosso sistema é hierarquizado, Davi, se sumir sindicato, tem as federações. Se sumir as federações, vão ter confederações. E se sumir tudo isso, a Secretaria de Trabalho vai dizer quem é que vai cuidar daquilo lá. Então, eu vejo que essa transição não é uma transição muito fácil, mas a nossa economia vai gerar algumas alterações nesse processo. A legislação de 2017 ela foi boa para um lado e foi sábia para o outro, para trazer esses sindicatos para um sistema de autenticidade. Agora,
eu acho que a pluralidade que estão propondo lá não é uma coisa boa para o país. Até acredito que não vai conseguir passar. Mas vamos aguardar isso tudo, tá bom? Wilson, Um pouco fora do nosso tema, mas eu gostei de te responder isso, tá, querido? Perfeito. Muito obrigado. Um complemento, eu acredito na mesma linha de raciocínio. Eu acho, Davi, que não vai ser uma coisa para curto prazo, não, né? Porque, como o Wilson disse, isso veio da época de Getúlio Vargas, né? Onde o sindicato era quase que uma concessão do Estado. E essa questão da unicidade e da prevalência territorial também é herdado daquele período. O primeiro movimento foi a reforma agora em 2017, com a supressão da contribuição compulsória, o que é muito positivo, porque desses 16 mil, boa parte foi aberta com o objetivo arrecadatório, né? Até tinha um outro objetivo um pouco anterior a esse, que na época em que existiam os juízes classistas, eu me lembro de um sindicato de Recife que foi aberto, que era o Sindicato dos Carregadores de Mala da Praia de Boa Viagem. E eles indicaram 5 juízes classistas para a Justiça do Trabalho. Ou seja, um desvio absoluto de finalidade, né? Então, eu acho que a gente não muda uma cultura dessa, né? Quase secular, do dia para a noite, e tão pouco através de um ato meramente legislativo. Eu acho que esse é um trabalho que vai demorar algum tempo para ser reorganizado, né? Vai ter que ter muita inteligência aplicada nisso. Como o Wilson lembrou, nós somos hierarquizados. Então, você tem federação, confederação, você tem centrais sindicais. É algo tremendamente complexo. E, assim, eu não sei como que, viu, Wilson? Yeah. Eu não sei como Vamos aguardar para ver o que vem. Eu não me arrisco também a prognósticos. Eu não sei o Lucas se ele tem algum prognóstico, mas é bem complexo para você reverter esse quadro aí. Eu vou rapidinho, só para complementar o do Marcelo. Eu não tenho um prognóstico, eu tenho uma esperança. Eu acredito que a pluralidade sindical leve à efetiva representatividade por parte dos sindicatos, que vão atuar como deveriam atuar. Mas é uma esperança e eu sei que a gente está um pouco longe disso, para ser bem breve. Wilson, a gente tem algumas perguntas aqui, elas estão divididas em 3 blocos, eu vou aglutiná-las para a gente ir um pouquinho mais rápido, tá bom? O primeiro bloco de perguntas o diagnóstico analisa quais áreas da empresa, quanto tempo demora para o diagnóstico ser feito, e se ele é feito só por vocês ou se ele é feito com apoio do jurídico também. Entendi. Ó, as áreas todas, banheiro, cozinha, área de recursos humanos, área de treinamento, medicina do trabalho, laudo de insalubridade, convenção coletiva, acordo de PLR, sistema de gestão da fábrica, comunicação para a fábrica, tudo é um raio-x 360 graus, na visão operacional e na visão jurídica. Então, normalmente, são 2 consultores ou um polivalente, que seja um advogado com essa visão organizacional. O tempo depende do que nós vamos encontrar e do tamanho da dimensão do seu problema. Geralmente não são muitos dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias. A gente está entrando para ver o que vai acontecer. É como se a gente furasse e começasse a encontrar um lençol d'água, né, Lucas? Pode ser que esse lençol d'água a gente vai ter que drená-lo. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte: diagnóstico é o que o médico faz. Ele pede um exame de sangue, um exame do pulmão, uma ultrassonografia para dar o remédio. Nós vamos mostrar os problemas e para que a empresa tenha gerenciamento. É a empresa que tem que resolver isso. Ela pode até contar com a nossa ajuda a nível jurídico. Nós trabalhamos com Sartori, é um trabalho que tem uma demanda grande de análise de contrato, de documentação, de contencioso individual, e a parte operacional.
nós não temos a fórmula mágica. O que nós vamos dizer assim, ó, o seu pulmão está contaminado, você vai ter que tomar esse remédio, ou você vai ter que fazer essa cirurgia. Agora, a gestão compete à empresa. É a empresa que vai tentar resolver aquilo. Eu posso dizer, ó, a administração do teu contencioso individual não está legal. Olha aqui. Ó, você não está analisando o teu contencioso individual e as questões são recidivas. Você tem 30 questões, 100 questões com os mesmos alfas, com as mesmas insatisfações. Agora, cabe a você mudar o seu sistema de gestão, né, Lucas? Para consertar aquilo. Por exemplo, nós fizemos um diagnóstico numa empresa e o Lucas fez uma sugestão de uma CIPA setorizada, que não é muito padrão no Brasil, mas que é legal. Você pode, legalmente, tentar fazer uma CIPA setorizada. Isso reduziria a influência dos dirigentes sindicais, dos estáveis lá dentro da organização. A gente mostrou isso para eles, e eles agora estão pedindo ajuda de como operacionalizar esse processo. Nós somos um médico que vai fazer um diagnóstico, tanto a nível operacional como a nível jurídico, mas a gestão da empresa ela tem que estar disposta a consertar aquilo. Porque não adianta a gente pegar um relatório desse e guardar na gaveta e achar que, por obra e graça do Espírito Santo, a coisa vai resolver. Não vai resolver. E, às vezes, o problema está na área jurídica. Eu sempre digo que o departamento jurídico da empresa ele é um sobrecarregado, coitado. Ele tem que ser o polivalente. E direito coletivo é complicado. Então, às vezes, ele precisa de uma solução muito mais técnica, muito mais de quem está naquela expertise. E muitas vezes a gente vê que grandes problemas são gerados porque o jurídico ele toma decisões na área de direito coletivo que não são compatíveis com a própria jurisprudência ou com a forma como o tribunal analisa aquilo, e só gera consequências muito maiores nesse processo. Então, a gente procura entrar como um auxiliar do departamento jurídico da empresa, não contra ele. Auxiliar do gerente de recursos humanos, do diretor de recursos humanos. A gente não vai dizer que está errado. Essa coisa é a pior coisa que tem. Ah, sua empresa está uma merda. Não. O que eu posso dizer é que essa roupa aqui está velha, ó. Está poendo aqui, ó. Como é que nós vamos fazer para consertar isso aqui? Porque não adianta botar um remendo aqui. Será que a gente precisa mudar um pouco essa filosofia? E nós estamos aí dispostos a ajudar isso. Mas no tempo, não é... A gente vai fazer o tempo necessário para coletar material, para poder explicar para vocês o que nós estamos percebendo. Não há perfeição, nós não somos perfeitos, mas vamos procurar atuar naquilo que tem mais importância para a alteração do sistema de gestão. Não sei se eu respondi, Lucas. Não, respondeu sim, Wilson. Aí, relacionado a isso também, eu esqueci até de colocar no mesmo bolo de perguntas, se esse diagnóstico é feito só com base em análise de documentos, com no hall de perguntas... Presencial. É em loco e a gente vai vendo ali na hora, né, Wilson? É. Aí vamos entrar para um outro bloco aqui. A pergunta é, como implantar uma mudança de comportamento cultural na empresa? Eu sei que se a gente for aprofundar muito, a gente não sai daqui hoje, né? Bom, eu vou fazer uma palestra só sobre isso. Marca uma próxima live que eu vou marcar a mudança de cultura. Olha, a nossa consultoria ela é especializada em gestão de cultura. Eu sempre digo, eu uso a ferramenta treinamento, mas treinamento tem início, meio e fim. Não adianta fazer o treinamento. Então, a cultura passa para a mudança de cabeça do gestor. Eu vou dar um exemplo para quem perguntou. Eu fiquei 6 anos, praticamente, como consultor da Honda, fazendo todo o sistema de mudança cultural da fábrica deles. E nós temos um processo, que não é um programa, chamado Kaizen Zero. Kaizen é um aprimoramento que é lento e gradual. Zero é o início de um aprimoramento desse. E esse processo, ele pega os gestores todos. São 12 encontros de 4 horas. Eu trabalho quinzenalmente. Só que tem que, nesses encontros, eu faço esse indivíduo perceber, como ser humano, a relação que ele tem com a mulher, com os filhos e com o subordinado. Não adianta o cara entrar na fábrica, marcar o cartão e achar que ele
quando ele matou o Tartão, ele é um ser humano diferente. Desculpe falar. Se ele é mau caráter lá fora, ele vai ser mau caráter ali dentro. O que acontece? Quando a cultura não está definida, aquele cara mal educado, aquele cara grosseiro, aquele cara autoritário que entra na reunião, que agride o colega dele, que trata mal o subordinado, ele não corre risco. Por que ele não corre risco? Porque não tem padrão. Quando não há um padrão de comportamento, o que vigora é a não conformidade. Então, ele trata mal as pessoas e diz, é meu estilo. Opa! Mas na medida que você define culturalmente um conceito como de empatia, que é compreender, se doar, respeitar, mas também aprender a dizer não, trabalhar com educação, ele começa a entender que essa é a regra do jogo. E a gente trabalha com certos princípios que, quando ele não pratica, ele fica à vista. E quando ele fica à vista, ele é rotulado pelo grupo. O grupo começa a restringir ele. Ô, camarada, você está dando uma de demo. Você está gritando aqui na reunião, você não está ouvindo as pessoas. Ele não quer ser rotulado. Demo é um conceito dos discípulos de Carl Jung. Agir como demo é agir com egoísmo, com má educação, com grosseria, falando mal dos outros. Isso está tendo nas organizações. E aí a gente define esses conceitos culturais. Quando ele age, ele fica diferente do sistema. Ele começa a se adaptar. A gente começa a dizer, não adianta você agir como um anjo, adianta você dizer sim para o teu chefe e por trás você dizer não, adianta você falar mal do teu chefe por trás, adianta você vir trabalhar aqui só para agradar teu chefe ou para não perder emprego, você não está feliz, cara. Não adianta dar de demo, de anjo, negocia, não vou botar, negocia o tempo que você pode ouvir, a ajuda que você pode dar, negocia. E se não tiver negócio, você não gosta, mas ama, compreende. Cessa tudo que a antiga musa canta, quando um valor mais alto se levanta. Isso é Camões. Quando existe uma coisa mais importante, nós temos que amar. E amar é compreender. Então, eu vou contar um caso. Eu estava fazendo um trabalho na Honda, na mudança da fábrica para Itirapina, com gestores, e eu vinha saindo da fábrica, subindo uma escada de metal para ir para a cantina, e veio um gerente correndo, ele me deu um abraço. E eu não me lembrava, ele falou assim, Wilson, eu fiz caseira há 4 anos com você. Eu achei aquilo ali razoável, mas eu me achava o máximo, porque eu estava bem de vida, tinha o meu carro, tinha um bom salário, tinha uma mulher linda, bonita, e eu achei que eu podia continuar tratando mal as pessoas, inclusive minha mulher e meus filhos. Eu achei que aquilo que eu era apenas o máximo. Só que o meu comportamento não mudou. Aqui na fábrica eu dei uma mudada. Mas sabe o que aconteceu? A minha mulher me deu um cartão vermelho. Disse, olha, pode pegar a tua mala que eu não te quero mais aqui, não. E aí eu lembrei de você. Eu percebi o meu orgulho, a minha vaidade, a minha arrogância. E eu percebi que eu estava tratando mal os meus filhos e a minha esposa. E eu percebi a importância da gente ter uma natureza igualitária, da gente negociar. E quando não tivesse negócio, do amar mesmo não gostando, porque é a paciência, é a tolerância. Porque a gente tem paciência e tolerância nas situações desagradáveis. Eu não gosto da cara feia da minha mulher, mas eu amo, compreendo que ela não está bem. E ele me disse assim, você salvou meu casamento, porque eu pedi uma chance para ela e eu fui praticar aquilo que eu não acreditava. Porque tem 2 formas da gente evoluir. 7% evolui pela conscientização. 93% só pela dor, pelo sofrimento. Vai pegar uma doença grave, vai perder um casamento, vai perder um emprego. Eu não trabalho treinamento. Eu uso ferramenta de treinamento para trabalhar cultura. Cultura. Tem um livro lançado por mim há mais de 25 anos, chama-se Endomarketing. Eu que criei essa palavra. Endo, para dentro, marketing. O que eu vou vender para dentro? Eu vou vender uma cultura, vou vender amor, o que falta nas organizações é amor. Endomarketing, educação e cultura para qualidade. É da Quality Marketing. Você vai encontrar nos sebos aí, porque eu não fiz revisão e não disse para a editora
que eu não ia fazer mais revisão. Eu não sei se eles estão reimprimindo as reimpressões. Mas se você ler esse livro, você vai entender direitinho o que é cultura para qualidade, porque qualidade é tudo que a gente respira na vida. RH é um sistema da qualidade, tá? Educação é um sistema da qualidade. Então, fica muito difícil explicar para você o que é cultura, mas se você quiser, liga aí para eu, Cerqueira Consultores, a gente marca uma reunião para te explicar melhor isso aí. Tá bom? Legal. Wilson, só mais uma. Eu até vou abrir, tomar a liberdade de abrir o microfone aqui dela. E aí acho que a gente já vai caminhando para o É encerramento. para encerrar, porque já saíram 10 aí. Vou chamar a Eva para falar com a gente aqui. Oi, Eva. Seu microfone tá no mudo. Estão me ouvindo? Então, Sim. Eva. Vamos lá. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o Wilson. Wilson, anteriormente você comentou que com a perda... Aparece aí para a gente te ver, Eva. Liga a tua Eu não câmera. consigo aparecer. Você consegue, Lucas? Deixa eu ver se eu consigo... Ei, eu tirei a Eva. Desligou ela? Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu acho que eu tirei. Então, deixa. Vamos lá, fala o que é. Vai lá, Eva. Vamos lá. Então, anteriormente você comentou que com a perda do poder político da esquerda, que eles voltarão aos primórdios, né? E... Agora eu não estou te ouvindo. Estão ouvindo? Agora não. Sim, voltou. Voltou. Ok. Então, com a perda do poder político da esquerda, eles voltariam aos primórdios. Hoje eu sei que as empresas estão se preparando muito mais para ter esse profissional especializado dentro dos RHs, que são as relações internas, relações trabalhistas, que muitas empresas chamam. Mas, além de ter um profissional especializado dentro do RH, que é muito importante, o que mais, Wilson, na sua visão, seria importante as empresas terem? Aquilo que eu tentei falar, Eva, não sei se você assistiu desde o início. O RH não pode ser um RH tecnocrata. Eu faço recrutamento e seleção. Você faz recrutamento. É uma das funções do RH, mas você tem que estar pronta para fazer treinamento, você tem que estar pronta para ajudar na comunicação, você tem que estar pronta para ajudar na implantação de um benefício. Nós temos que ser um todo, entende, Eva? Quando a gente segmenta, porque eu sou do departamento de pessoal, de uma forma assim, nós temos que ser polivalentes na estrutura de RH para que a estrutura pegue as pessoas e use da melhor forma para a redução das insatisfações e para criar uma cultura sadia, Eva. E isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo, Eva. Tem uma montadora X que tem 11 elementos de RH trabalhando na fábrica como ouvidoras. Então, cada menina daquela tem uma área de ouvidoria. Ela trabalha de 15 dias, ela fica lá 3 horas dentro daquela fábrica. Ela usa o uniforme da fábrica, bota uma abraçadeira. Foi um sistema implantado de consensado. O que ela faz nessas 3 horas? Ela visita os banheiros, ela vê se está limpo, se está sujo, ela olha a parte de limpeza, de arrumação, ela vê como é que o funcionário está, se ele está muito imundo, porque sujeira no uniforme caracteriza a falta de cultura. Ela anda para lá, ela não assedia, ela conhece os líderes naturais, ela conhece os dirigentes sindicais, os cipeiros, ela conhece todo mundo. E ela fica à disposição. Então, o trabalhador, ela não promete nada, ela está ali para ouvir. O trabalhador tem um problema, ela anota, diz assim, o seu gestor vai te dar a resposta disso. Mas você pode ter certeza que ele vai te dar essa resposta. Então, eles administram as insatisfações, Eva, dentro do processo. Mas quem é aquela menina? Ela tem um perfil, ela foi treinada para aquilo. Uma é do RH, é do departamento de pessoal, outra é da parte de treinamento, outra é da parte de comunicação. Elas trabalham sistemicamente em cima de um processo. O RH, você não consegue separar as funções. Eu sou de cargo salário, mas você vai ajudar na gestão dos processos de recursos humanos. Nós temos que mudar essa mentalidade, Eva, das pessoas, isso não é problema meu, é problema nosso. A comida boa
Se eu sou de recursos humanos, sou de salário, eu vejo que a comida não está boa, isso é um problema meu. Eu vou anotar e vou dizer, chefe, está acontecendo isso lá. Então, nós temos que ter uma visão, Eva, que todos os problemas são problema de todos. O RH não pode ser aquela estrutura que só pune. Não, ela tem que ser uma estrutura de educação, de aconselhamento e também de restrição de gestores. O gestor não está bem? Vamos chamar ele para conversar. Vamos ver o que ele precisa. Eu vou te contar uma coisa, Eva, um exemplo triste. Eu não vou citar o nome da empresa. É uma grande montadora que nós entramos para fazer um trabalho de cultura. Sabe o que aconteceu, Eva? O consultor que entrou, o nome dele é Roberto Mendes, no primeiro dia do Kaizen Zero, ele viu um supervisor muito deprimido. E ele tem formação em psicanálise clínica. Ele viu que aquele cara não estava bem. 15 dias depois que ele voltou, Eva, ele tinha se suicidado. O supervisor se suicidou. Sabe como é que ele se suicidou, Eva? Ele pegou uma faca que ele ganhou de presente da empresa. No banheiro da casa dele, ele cortou aqui a jugular. Morte. Não tem. Você morre em qualquer hospital. Cortou isso aqui, não tem salvação. Muito bem. Ele não se matou na fábrica por pouco, Eva. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O gerente de RH sabia que ele estava deprimido? Sim. Não fez nada. O chefe dele imediato sabia que ele estava deprimido? Sim. Não fez absolutamente nada. Os colegas sabiam que ele estava deprimido? Sim. Não fizeram nada. Os subordinados sabiam que ele estava deprimido? Sim. Mas ele se suicidou. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem é o responsável pela morte dele? Ele. Mas quem foi o omisso nesse processo? A cultura, Eva. Porque não é problema meu, pô. Não é problema de ninguém. E, nada é problema de ninguém. Como ninguém viu isso, como ninguém fez nada, como ninguém providenciou. Mas sabe o que aconteceu, Eva? O sindicato pegou a mulherzinha dele, pegou um bom advogado. Você sabe qual foi o valor da indenização, Eva? Porque lá, no Departamento de Medicina do Trabalho, estava lá que ele estava altamente deprimido, que ele estava tomando remédios, que ele não podia estar naquela função. Eu não vou nem dizer o valor. Milhões de reais de indenização. Aí eu vou dizer o seguinte, quem pagou a culpa? A morte dele, era altamente evitável. Mas que cultura é essa? Não tem cultura. É cada um por si, Deus por todos. Era um supervisor, minha filha, jovem. O problema dele era um problema pessoal, mas estava refletindo ali dentro. Isso não é problema de ninguém, eu estou cansado de ver isso. Você entendeu o que eu estou te explicando? Então, você tem que dizer o seguinte, você tem que pensar em recursos humanos de uma forma sistêmica, educacional, não de uma forma tecnocrata. Você não vai eliminar o subsistema de RH, mas você vai ter que criar uma mentalidade para que RH seja um órgão de mudança, não um órgão só de administração de problemas quando eles acontecem. Ele tem que trabalhar preditivamente, ele tem que trabalhar preventivamente para que a coisa comece a funcionar. Não sei se eu te respondi, querida. Deixa eu fazer um complemento, que a gente tem um cliente, quando você diz que não pode ser estanque, departamentalizado, e sim o todo pelo todo, um exemplo positivo, um cliente nosso foi fazer um treinamento na Disney, né? Que a Disney é um dos lugares de maior êxito e sucesso na satisfação do público que atende. Quase todo mundo que vai deseja retornar. E eles foram entender por quê. E o exemplo que eu quero citar, tem um monte de coisa, é o seguinte, ele estava andando, né, pelo parque com o presidente da Disney. E a presidente da Disney é o profissional que recebe o maior salário do mundo. E aí ele estava conversando, o presidente pediu um instante, se afastou um pouquinho, porque ele foi recolher um saquinho de cachorro-quente que estava caído no chão, sujo de maionese, ketchup e mostarda. Pegou aquilo, levou no lixo e voltou. Aí ele ficou impressionado, né? O presidente da Disney, o cara que tem o maior salário do mundo, pegou
uma embalagem suja no chão e colocou no lixo. Ele falou, mas você não se importa? Ele falou, não, essa é a cultura da Disney. Todos estão preparados para cooperar com todos. Eu pego o saquinho sujo e ponho no chão, assim como a responsável pela manutenção da limpeza do parque está apta a orientar qualquer pessoa que lhe peça ajuda. Então, é isso mesmo. Quando você fala que é o todo pelo todo, é perfeito. Quer dizer, não é problema meu. Aí É assim. você já identificou a causa raiz do problema. Foi respondido, Eva? Claramente, obrigada, viu? Bom, gente, acho que Podemos encerrar, né, Lucas? podemos encerrar. Agradeço ao Wilson a presença, ao Marcelo a disponibilidade. Todos nós estamos no LinkedIn, se quiserem procurar a gente lá. O Sartori também está no LinkedIn, é só procurar Sartori Sociedade de Advogados, a WCCA também está, só procurar a WCCA e vamos lá. Qualquer coisa a gente conversa por lá também. Antes de encerrar, eu posso compartilhar uma imagem? Claro, fica à vontade, Marcelo. Eu só não sei se... acho que dá, né? Apareceu? Apareceu. Detalhes fazem a diferença, tá, gente? Então, eu quero agradecer muito a presença do Wilson, que ele está falando é isso. O céu e o inferno estão no detalhe da gestão. Pequenas coisas, como ele disse, têm grandes reflexos e consequências. E a gente tem que se preparar. A gente vem um novo ciclo, provavelmente, de intenso crescimento. E, ao contrário do que a gente possa imaginar, isso vai aumentar a dificuldade gerencial, correto, Wilson? Eu concordo plenamente. Nós vamos ter menos oferta de mão de obra qualificada e menos oferta de mão de obra comprometida. Esse é o ponto. Mais demanda jurídica e mais demanda sindical. Perfeito. Sem dúvida. Legal, Para gente. finalizar também, eu agradeço a todo mundo que passou por aqui, que está aqui até agora. Estamos quase 2 horas já de Sartori Talks, estamos com bastante gente aqui ainda. Agradecer a todo mundo. Então, uma boa Abraço a tarde. todos. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa tarde. Tchau.